Olá, eu sou o Anderson Rodrigues, fundador da Vida Veg, e este é o podcast Propósito e Empreendedorismo. Estou aqui com um cara sensacional, um amigo, um irmão, um cara que empreende, mas com um propósito tão genuíno que você vê nos detalhes do negócio dele, a parte da sustentabilidade. Ele mexe com nutrição, alimentos, tem a E4 Agência, foi fundador da E4 Agência, é diretor de lá, que é uma agência que faz os maiores eventos para nutricionistas, médicos, profissionais da saúde do Brasil. E eu sou cliente, né? Como Vida Veg, eu vou lá na feira e conheci ele assim, num evento. E aí a gente se aproximou e eu comecei a conhecer mais a fundo a pessoa, o empreendedor. E é um cara sensacional, que eu já sou fã. Então, gratidão, meu irmão Gustavo Negrini. Cara, eu que agradeço aí o convite. Parabéns também pela toda a jornada, né? Acho que acompanha ali a Vida Veg desde o início, né? É um mercado desafiador. Sim. E, cara, toda essa jornada, o lançamento do seu livro aí também, o rolê todo, parabéns, meu velho. Obrigado, cara, obrigado. Bom, eu gosto de deixar bem livre para a própria pessoa se apresentar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou na E4, o que a E4 faz, e aí a gente vai. Legal. Cara, primeiro de tudo, eu sou o pai da Bela. Boa. Minha filhinha tá com 4 anos. Eu sou um cara incomodado com o mundo, assim, né? Muito incomodado. Eu acho que esse incômodo que veio me provocando ali fazer as coisas ao longo desses anos, né? Mas isso eu acho que vem de antes ali, mais de moleque também, esse incômodo com o mundo, com todo o sistema que a gente vive. E, cara, às vezes a gente brinca que a ignorância, por um lado, tem um lado bom que você não sabe o que acontece, né? E aí quando você começa a entender mais e mais, e você vai crescendo, e sabedoria é um troço difícil de se conseguir, né? E aí você vai ficando mais incomodado com o mundo ainda, né, cara? Então, sim, esse incômodo, cara, que acho que essa é um pouco da história, né? Assim, o que leva até a E4. E aí, cara, olhando esporte, olhando sustentabilidade, olhando nutrição, a ideia era assim, Anderson, eu não quero vender uma coisa que eu não acredito. E aí eu tinha um estúdio fotográfico, e aí eu falei, eu vou transformar meu estúdio numa agência. Eu trabalhava numa rede de academias ali da Zona Norte, era gerente de marketing lá. Isso há quanto tempo atrás? Cara, isso 20 anos atrás. E antes disso, ainda um pouquinho, eu paro a faculdade de marketing, depois eu vou para fotografia e eu me formo na Pan-Americana de arte em fotografia. Faço meu estúdio, mas já assumi uma gerência de marketing dentro dessa academia. E antes disso ainda, cara, eu fiz uma revista independente, que é o Zen Ataque. Cara, isso tem... Que é essa revista? Isso é de 2001. Não, mas qual o tema? Zen Ataque, cara, era surf, skate, e hardcore e reggae. Olha, essa parte eu não sabia. Basicamente era isso a revista que tinha, né? Tinha um pouco ali de outros esportes também que eu me interessava também, assim, rapel, rafting. Tinha outras coisas ali que interessavam, mas basicamente era isso. Okay. E Zen Ataque era assim, um ataque ao sistema, sacou? Aquela coisa de moleque. Você desde cedo já era revolucionário. E, cara, aqui o foco é falar de empreendedorismo, e esse foi o meu primeiro rolê como empreendedor, mas o que eu tinha na cabeça? A minha viagem era assim, eu tinha me formado em fotografia, eu queria expor as minhas fotos para me promover como fotógrafo e tal. Uhum. E daí eu falei, cara, puta, se eu fizer uma revista, minhas fotos vão sair na minha própria revista, eu vou começar a me promover. A ideia inicial era essa. Aí eu chamei 6 pessoas que eu conhecia, um designer, um shaper que fazia prancha, um amigo meu que tinha uma banda de hardcore. Cara, chamei uma galera assim e falei, porra, tive uma ideia foda que nós vamos lançar uma revista. E, cara, você faz isso. Todo mundo, caralho,
caralho, vamos. Aí nego saiu e falou, esse cara é louco, né? A gente não tem R$1 furado, como é que a gente vai fazer revista? Cara, e aí eu comecei, aquela época era... E essa é uma parte também que se conecta, acho que muito com o empreendedorismo, que é... eu fotografava com rolo de filme. 12 poses, aquele negócio lá? 24, tá? Mas assim, era outro rolê, assim, na história, né? Então... Vocês estão ficando velho. Porra. Mas essa transição é muito, muito louca, né? Porque você nasceu analógico. Você tem ali analógico, você pegou câmera de filme quando você era moleque. Sim, E depois você viu toda a transição. Sim, sim. A galera de agora não sabe. Não sabe o que é isso. Isso sabe. Eu acho um negócio muito louco. E dá pra conectar porque quem tava com a Kodak, com a Fuji, que eram os filmes que se usavam na época, todo mundo quebrou. Né? Então, cara, se você traça uma timeline assim, plugando com empreendedorismo, é muito doido. Mas, cara, só pra fechar assim, aí a galera não acreditou na ideia, todo mundo foi embora e eu acabei insistindo e sozinho. E aí foi bom porque, cara, eu tinha que escrever, eu tinha que diagramar, eu tinha que fotografar, eu tinha que vender o anúncio. Nossa. A revista era assim, eram 20 páginas. E de 2 em 2 meses, que eu nunca cumpria, né? Via de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Não dava periodicidade. Não, a revista é bimestral. Mas, porra, mas só sai de 4 em 4, é que eu faço tudo sozinho, né? Enfim. E aí, a gente vai chegar nos eventos hoje, mas a revista foi muito importante para mim, porque a cada edição eu organizava um evento com uma exposição das minhas fotos para me promover como fotógrafo. Só que eu tinha que organizar o evento também. Entendeu? Fazer a revista e organizar o evento. Por isso que só sai de 4 em 4 meses. Aí tá. Então, se os anunciantes da época estiverem ouvindo aí, cara, a gente atrasava. Que quem me patrocinava eram as lojas. Tá desculpado agora. Eles vão falar agora, tá desculpado. Sim, o Denilson, aliás, da Uluato, que é uma loja que tem um empreendedor ali da Zona Norte também. Devo muito a ele, porque foi o meu primeiro anunciante que falou, cara, que demais o projeto, vou fazer também. Então, você vê, teve gente que acreditou, né? Demais. Que eu acho que isso na jornada do empreendedor, ser importante. Os parceiros certos, né? Isso é um troço muito, muito doido. Mas, cara, esse é o início, assim, da história, da jornada. Cara, quantos anos você tem hoje? 45. 45. 78. E aí, começou a E4 com 25, então. Eu comecei ela com 20... Cara, era 2007. Eu devia ter uns 27, 28. Eu comecei a Vida Veg com 27. Tem muita gente que eu conheço que começou o negócio com 27. É que é aquela fase do rock and roll, né? 27, aí começa agora. É verdade. E aí, bom, explica pra galera o que é a E4 agência. Não, mas quer saber o nome, não, né? Pode ser. Essa pergunta ia vir depois. Mas se quiser trocar a ordem, podemos falar do nome dela primeiro. Não, desculpa, a pergunta... O nome, da onde veio o nome e depois o que é E4 pra galera conhecer. Tá. Bom, o nome a gente tem a versão oficial e a não oficial. Eu vou dar a oficial, óbvio. Mas a E4, assim, ela surgiu numa... Foi muito rápido que surgiu o nome. Muito rápido. Porque eu tinha falado com o Mundo Verde. Eles eram parceiros nossos onde eu era gerente de marketing nessa rede de academia. Eu ia atender a academia, então eu falei, tô abrindo minha agência. Vou continuar atendendo a academia, mas a agência vai ser com um propósito, que eu vou só atender nutrição, esporte e cultura. Só quero atender o que eu acredito, que aí acho que eu complemento. Propósito. Eu queria dormir à noite, eu já sabia o que a comunicação pode fazer no mundo e o que a comunicação pode, o que ela deve, o que ela não deve. Eu falei, cara, pode ser usado pro bem e pro mal. Exatamente. Né? Então depende da intenção da pessoa. E aí eu falei, cara, eu vou para esses 3 aqui. E aí falei com o Mundo Verde era um franqueado só, uma loja. Ele falou assim, pô, mas você tem o perfil que a gente gostaria no Mundo Verde. Porque eu falei, cara, mas vocês são meu perfil de cliente. E aí ele conseguiu uma oportunidade para eu apresentar um projeto, só que em 10 dias. Eu nem tinha nome de agência, nada. E aí eu tive que fazer o projeto, meio que voando, para apresentar que era uma puta oportunidade. E ali eu, dentro do meu estúdio, dentro do meu ambiente de trabalho,
minha irmã do meu lado, a gente foi brainstormando ali, até que chegou o e conectou muito bem, porque era um estúdio fotográfico, e aí eu entrei numa viagem da quinta letra, ser o que dava uma conexão com comunicação também, na época eu pesquisei, e era o de internet, que era o de e-mail, e aí comecei a pirar nisso, e aí eu falei, cara, e-marketing, só que já tinha o domínio e-marketing. Falei, nem adianta, porque... Aí eu falei, pô, mas vou trabalhar com 3, nutrição, que a ideia era ali saúde, cultura e esporte. Cara, vou colocar em 3. Mas foi assim, em 1 hora de conversa. Tá, e o 4? O 4 foi porque Casa de Ferreira Espeto de Pau. Abri a agência, primeiro cliente Mundo Verde. Eu já tinha uma história com o Mundo Verde antes, já estava meio que picado pelo bichinho da nutrição. E, cara, e aquilo? Vai criando isso, vai criando aquilo, assumindo campanha e tal. E eu não tinha registrado a E3 no INPI. E aí eu ficava, não, depois eu vou fazer isso aqui. Não. Isso é um não, mas a gente já tá com o domínio ali, não, depois a gente faz. Beleza, nesse depois a gente faz, passaram 2 anos e 3 anos, sei lá. Aí eu tô lá, chegou uma notificação extrajudicial, falou, cara, E3 já existe. Nossa. Aí eu falei, caraca, mas a gente já tava assim, no cenário, conquistando. Porque nosso primeiro cliente foi o Mundo Verde. Uhum. E depois de 1 ano atendendo São Paulo, o Elísio, que é o fundador, junto com a Isabel, me chama no Rio de Janeiro e fala assim, cara, vocês não querem assumir Brasil? A gente tinha 1 ano de agência. Eram 180 lojas na época. Fazer toda material, todo o PDV. E aí, cara, nisso foi... Eu ali, workaholic, trabalhando de segunda a segunda, né? Era eu, estagiário. E aí, antes de contratar um DA, qualquer coisa, eu contratei uma nutricionista, que eu falei, cara, precisamos ser muito diferente. A gente precisa ter a ciência. Eu queria ter a ciência ali do lado. Especialista, né? E aí não deu pra registrar. Eu fui empurrando com a barriga, chegou. Daí eu falei, cara, nós somos muito plugados com sustentabilidade, né? A gente nasceu com isso. 4 é isso? Aí a gente falou, vamos botar sustentabilidade, Muito ficar bom. 4 pontos, e aí entrou sustentabilidade. Muito massa. E você falou um grande erro de empreendedores aí, que é muito importante ressaltar, registrar a marca. Pô, coisa Gente, básica. pelo amor de né? Deus. Coisa básica. Não pequem nisso. Quem tá abrindo empresa, já teve a ideia da marca, já registra no INPI para não ter essa dor de cabeça. Na verdade, você nem teve muita, mas eu conheço marcas que pagaram 15 milhões de reais no ano passado, uma marca que eu conheço que eu não vou falar aqui, porque estava usando um nome parecido de uma marca já registrada. Parecido. Já, são duas palavras e trocou a ordem assim. Pronto. E aí já deu confusão. Então registra no INPI, você pode ir sozinho. Eu fiz sozinho na época da Vida Veg. Coloquei lá, paguei a taxa e foi rápido, mas tem empresas que fazem isso também. Exatamente. Mas você não vai contar a versão extraoficial do nome? Cara, a versão extraoficial eu conto, mas no próximo podcast. Quem precisar, manda um inbox aí que eu avalio e a gente conta a versão. Combinado. Vai ter outro, hein? Vai ter outro. Massa. E aí, o que a E4 faz hoje em dia? Cara, a E4 tem um papel muito simples, é muito tranquilo, que é querer mudar o mundo, assim. A gente quer mudar o mundo. Você muda... fazer diferente. Mas, cara, pra fazer isso é muito difícil, né, cara? Então, o que a E4 se propõe a fazer é ajudar as empresas a, cara, discutir o seu portfólio se precisar, olhar a cadeia produtiva, entender como que a gente pode ir evoluindo. A gente sabe que a gente não vai chegar e, botar as regras e tudo vai acontecer. Então a gente entendeu que, cara, a gente precisa levar isso. E pra gente é muito bom porque nós nascemos para trabalhar com saudáveis e suplementação. Então o mercado ele é aberto para isso. Entendeu? Quando você trabalha com saudáveis. Então, cara, eu acho que o que a E4 faz, mas assim, quando você aterrissa pro tático, a gente tem algumas disciplinas, né? Dentro, a E4 hoje, ela está dividida em 2 núcleos, E4 Agência e E4 Lab. E4 Agência, a gente tem esses 17 anos de estrada, a gente
nasce como agência, pluga um departamento científico e depois, cara, hoje a gente tem outras coisas legais na estrutura como as cozinhas, enfim. Então a gente faz uma jornada olhando para o marketing nutricional, plugado com essas empresas, tentando ajudá-las, né? E obviamente nos dá um capital intelectual que eu acho que é um grande diferencial do E4. Primeiro que a gente precisa ser apaixonado pelo negócio ali, principalmente em alguns cargos de liderança. Eu falo, gente, vocês precisam ser apaixonados. Sim. Entendeu? Vocês precisam querer isso. Acho que a gente tem que falar um negócio muito importante aqui, que a galera que não te conhece vai entender muito fácil quem é você e o que é a E4, né? Você criou o conceito B2P. B2P. Cara, isso é sensacional. Escreve aí Gustavo Negrini, né? Pode registrar que é um conceito igual o Kotler. Sim. Né? Mas vamos lá. Eu queria mandar pra Kotler pra ele avaliar. Esse cara, dá uma olhada aí, né? Isso, não dá pra entrar aí no... Enfim. Aí, cara, explica isso, esse conceito, porque daí a galera vai entender muito bem que esse conceito é muito bom. E esse conceito, acho que hoje faz parte de uma das disciplinas da E4, mas ele é o business to professional. A galera de comunicação conhece muito bem, todo empreendedor deve conhecer isso, né? Deve pesquisar sobre isso. Se você não quer estar empreendedor, tá nos ouvindo, cara, não conhece o B2C, B2B, vai pesquisar isso que é super importante também. Mas o que acontece? B2C, B2B, a gente fazendo muito comunicação da indústria com o prescritor, eu falei, cara, a gente tinha... O prescritor, ele não é o cara que assina o cheque, passa o cartão. Sim. Ele prescreve, entendeu? Então, a gente tem um consumidor que passa esse cartão e o PDV que também passa. Então, você tem o B2C, o B2B. E o profissional, que é onde a gente cria o conceito Business to Professional, é a ideia de poder planejar muito melhor. Então, cara, você tem a Vida Veg, vem no E4 que a gente vai fazer um B2P para você. Porque a galera fala assim, eu queria fazer um projeto B2B ou B2C. Não, é B2P. Então, ao longo desses 17 anos, esse conceito já deve ter uns 8, mais ou menos, uns 7, 8 anos. Falei, cara, a gente precisa envelopar isso. Então, nasce dessa necessidade de a gente poder envelopar melhor ali os planejamentos. Né? E seria Business to Professional. Business to Professional. Para profissionais da saúde? Na verdade, cara, o conceito a gente envelopou para o que a E4 faz. A gente fala com nutricionista, a gente fala com médico, a gente fala com chefe de cozinha, a gente fala com farmacêutico. Todo mundo que pode prescrever ou indicar o produto. Mas não só isso. Por exemplo, a Leroy Merlin, ela tem um programa de relacionamento com arquitetos. Tá. Entendeu? Sim, B2P. Sim. Assim como a indústria farmacêutica tem com o médico. A E4 só quis envelopar o B2P, mas ele já é muito antigo. Tá. Entendeu? Entendi, muito legal. Uma coisa muito que a gente comemorou o ano passado, que foi muito legal, embora acho que precise explicar um pouco melhor, fica a dica, mas que a gente comemorou pra caramba, foi que no site da Natural Tech entrou B2C, B2B, B2P. Aí a galera, caraca, colocou... Pagar você. Pagar patentear, não, eu tenho que patentear o negócio. Né? Pelo amor de Deus. Massa. E aí, são eventos e a agência. Quais são os eventos que você tem hoje? Boa. A gente tem, então, esse lado de agência, que eu estava te falando que a gente divide em 2 núcleos, e a gente tem os nossos eventos proprietários. O evento proprietário também é um pouco desse incômodo com o mundo, que a gente fala, cara, a gente precisa falar disso, né? Então, o evento, eu acho que é essa voz que a E4 quer sempre ter ali, falando, cara, dá para fazer melhor, vamos levar ciência. E aí é uma parte maravilhosa, porque trabalhar com ciência é fantástico. Você conhece pessoas maravilhosas, assim, umas cabeças sensacionais. E aí eu me apaixonei, cara. A gente criou o primeiro evento, que foi para falar de doença celíaca. Eu tava lendo um livro, e aí, como assim? Doença celíaca pode levar ao óbito? Cara, você não descobre o que tá acontecendo. E é questão respiratória, e é enxaqueca, e você vai perdendo peso, imagina, ninguém descobre. E aí eu li aquilo, eu fiquei impactadíssimo, assim, né? E ao longo da jornada eu conheci muitos casos, assim, muito difíceis, né, de doença celíaca. Porque o diagnóstico, a época que a gente começou há 15 anos atrás, era passar, 15 médicos para descobrir. Só que, assim, você concorda que você passou no 7º médico, você fala, cara, ninguém descobre que eu tenho, deixa. Sim. Aí você vai pensar que você vai ter que parar de comer trigo,
glúten, na verdade, não só 15 anos trigo. atrás ninguém pensava isso. Cara, na verdade estava começando ali, né? Porque a funcional olhou para os alergênicos, enfim. E aí a gente criou esse primeiro evento, e depois desse primeiro evento eu estava conhecendo mais a fundo a nutrição esportiva. E aí, cara, a nutrição esportiva ela já era muito boa assim no fisiculturismo, né? Então, e eu sempre falo, o fisiculturismo, o bodybuilding, ele ajudou a desenvolver muito o mercado de suplementação. Sem dúvida, os caras são história, sem dúvida, entendeu? sem dúvida. Os caras, tem uma história ali. Só que aí o que aconteceu? Eu vi que a nutrição esportiva era muito conectada com o fisiculturismo. Eu falei, cara, que tem muito esporte. E aí eu conheci o Henry Okigami, que ele não é nutricionista, ele é farmacêutico bioquímico. E, cara, bioquímica na nutrição é um negócio fundamental. E aí fui conversar com ele, ele me apresentou ali o Marcelo Carvalho, o Paulo Musi, isso 13 anos atrás, o Érico Caperuto, enfim, uma galera ali que eu conheci, e aí surgiu Nutrição Esportiva, o Meeting Brasileiro de Nutrição Esportiva. E depois me falaram sobre, tem um negócio aí de nutrição estética e tal. Aí no começo eu fiquei meio, mas estética, pô, não é nossa cara, não sei o quê. E aí quando eu vi o que era a nutrição estética de dentro para fora na mulher, que elas têm, pô, um desafio enorme, assim, a pressão estética é muito mais foda na mulher, né? E aí, cara, eu criei o terceiro evento, então hoje são 3 eventos. Qual o tamanho dos eventos? Só pra quem não te conhece, saber a proporção. Cara, os eventos estão assim, a gente tem 2 eventos que acontecem ali no Frei Caneca, São Paulo. No Centro de Exposições. E ali é um local, inclusive, que tem uma concentração de eventos da área da saúde muito grande. Só assim. os seus? Não, tem vários a FAPES, que é lá do Efraim e da Débora, acontece lá, que é o de ortomolecular, de medicina, mas eles têm uma parte de nutrição também. A própria VP faz lá. Tem mais gente, o Ganepão tá lá. Acho que o Ganepão tá lá também, do Dan. Então, assim, isso falando de nutrição, mas tem muitos eventos. Ali, cara, você dá pra colocar, depende qual espaço que você loca, mais umas 2.000 e poucas pessoas, assim. Então, eu tenho 2 eventos lá, que a gente tem esse volume de pessoas, e o Transamérica Expo Center, que é uma nova fase da E4, né, em termos de evento, porque ali o Transamérica, a gente teve um crescimento de 90% de 2022 para 2023. Então foi um crescimento assim muito 90. Em termos de área, né? Então assim, a gente deu e nos deu uma oportunidade maravilhosa, porque esse evento a gente acabou de fazer um reposicionamento dele, porque a gente trouxe a sala de medicina esportiva e a sala de endurance. E o nosso arena cresceu. Então a gente ficou com a sala de nutrição esportiva, que já é a tradicional, de 12 anos. A gente tem uma sala de medicina esportiva e uma sala de endurance. E o arena, ele fica fora, e a gente recebe o atleta, a nutricionista e o médico para discutir caso clínico. Então é muito massa, demais, assim. Unir essas 3, legal. Só que empreender aumentando 90% de um ano para outro, isso aqui já é mais um case. Enfim, então são esses 3 eventos. Quantas pessoas nesse evento? Esse ano a gente espera 4.000. É muito grande. Bom, eu participei, acho que todos, não sei. Talvez o de... todos, eu acho. De esportiva? Todos. Esportiva, com certeza, eu participei da Gluten Free. Quantos também. anos tem a Vida Veg? Começamos em 2015, mas final de 2015. Então, 2016, eu acho que eu já estava nos seus eventos. 2016, que era muito menor, realmente. E é bem legal, gente, porque o Gustavo, o que ele fez? Ele tem um congresso onde vão as Nutris, principalmente Nutris, né? Sei lá, 90% Nutri, 10 médicos. Médicos. Depende do evento, a gente tem chefe de cozinha e também farmacêutico. Tá. Daí ele criou um evento científico, um congresso. E aí foi muito inteligente, colocou as empresas para expor, fez uma feira junto. Então, as Nutris vão lá assistir as palestras, sai para o coffee break, tem várias empresas com inovações de produtos apresentando, degustando, que era o que eu fazia com a Vida Veg, fiz muito isso aí, hein? Cara, colocar a barriga no balcão
e degustação aqui, ó. Aí chegava um dia antes, carregava a caixa. Pô, fez isso bastante. Cara, eu quero falar de degustação e carregar a caixa, mas antes só um adendo aqui, se o pessoal da mesa concordar comigo, eu não sei. Tem o kit Vida Veg, a gente vai ganhar, vai poder degustar, aqui, não? Aqui, a gente vai ficar passando vontade aqui, não. Tá aqui o kit, ó. Você pode ficar à vontade, cara, à vontade. Cara, eu sou consumidor Vida Veg, né? Então eu já conheço praticamente conhece tudo. mas... Tem lançamento aqui, não? Esse aí você já conhece, o Vida Coffee? Vida Coffee já, mas lançou já tem um... Lançamos o Veg Pro, que é o Veg Pro, shake né? proteico. Esse aqui é o clássico que tem em casa, esse é o né? Veg Protein, que é o iogurte proteico. Sim, esse é um o clássico. outro, o Veg Pro, é um shake, não é iogurte, então ele não é fermentado. Esse aqui eu tomo ó, todo dia, né? Você também, quem faz atividade física. Esse aqui, cara... Pra quem não come mais queijo, posso fazer o merchan aqui? Pode fazer aqui, ó. Pessoal aqui, né? da Vida Veg, por favor, vai chegar um boleto E4 aí depois desse merchan, tá bom? Pessoal aí, Álvaro, todo mundo. Cara, o Provolone, assim, quando você tem uma alimentação, ela é muito emocional, né? Muito. Porque muito ela... sabor. Cara, uma coisa materna, lembranças, paterna, familiar, sua avó, cultural, o abraço e tal. E aí, cara... esse queijo, para quem não come provolone, quem não come mais queijo e ama provolone e tem essa conexão, isso aqui é sensacional, cara. Parabéns, assim, pelo desenvolvimento. Boa. Quanto que é a 30 segundos aí, sua, de propaganda? Esse aqui, Vida Veg, ó, assim, chegando o boletinho. Cara, esse aqui a gente chama em casa de veganinha, que minha filha adora. Veganinha. Veganinha, é o veganinha. Mousse Vamos tomar um de veganinha. chocolate. Bom, esse aqui é o clássico. Creme de né? castanha, É o com clássico. cream cheese. A manteiga, caju, né? Manteiga de castanha, que é mais Sim. parecida do que a própria manteiga. Esse aqui, caju. Cara, por que eu acho essa manteiga sensacional? Porque é caju. Caju, cara, é uma coisa brasileira. E a gente precisa explorar mais o caju. Cara, nós vamos falar disso aí Cara, já da questão de você ir realmente visitar produtores. Vamos falar já. Esse daí, ó, peraí. Cara, mussarela, esse aqui, ó. Você comeu esse aqui? Esse aqui já, de cebola. Esse aqui cebola. Pô, você comeu? Comi. É maravilhoso. Esse aqui vocês mandaram pra... Pô, nossa sala VIP lá dos palestrantes é chique. Vocês mandaram pra nossa sala VIP lá agora. Pô, aí sim. E, cara, esse aqui você não acredita. A gente... eu com a minha namorada, a gente pegou esse queijo aqui, levou na pizzaria e falou assim, ó... Cara, dá pra você usar esse queijo aqui, porque a gente não come o queijo tradicional e você pode fazer uma pizza e tal. Não, posso, não, mas vocês são veganos? Não, sim, tal, não sei o quê. Beleza. Mas quer o quê? Uma de milho e uma marguerita. Beleza. Aí que chega a pizza, a gente, pô, os caras fizeram e tal. Metade marguerita com queijo, metade com o queijo, milho com frango. Ô, gente, aí que eu falo do empreender, de cara, você não anotou o pedido. Puta, sorte que tinha sobrado queijo, os caras gentilmente também... fizeram o outro. Enfim. E aqui o tradicional também, esse aqui em todos os PDV, gente, tá vendo que eu tô só o boletim chegando lá na Vida Veg. Você vai mandar aquele vídeo que eu fiz pra Posso abrir o cafezinho Bela? aqui? Claro, é seu. Você vai mandar aquele vídeo pra Bela Gil pra mim, porque eu não conheço ela pessoalmente, né? Eu fui lá, como é que é o nome? Camélia é o nome do restaurante dela? Camélia Dodó. Bela Gil. Camélia Dodó. Cheguei lá, pedi uma massa, um macarrão ao pesto, maravilhoso. Só que aí eu falei, não tem um queijinho aqui no meio, né? Pô... E por sorte, eu tava com queijo na mochila, que eu saí da Natural Tech, coincidência. Aí eu peguei e fiz o vídeo, mandei lá pra vocês. Bela Gil, pelo amor de Deus, Bela Gil. Cara, coincidentemente, eu tenho uma reunião com ela. Aí, ó, já mostra pra ela. Eu vou mandar esse corte pra ela. Não, mas assim, a gente faz propaganda, a gente faz negócio pra Vida Veg. Gente, o boleto vai ficar alto, né? O boleto, a conta tá crescendo. Bela Gil, experimenta. Já é muito boa a massa, mas você jogar um queijo parmesão ralado da Vida Veg com castanha de caju, aí fica uma explosão de sabores. Ó, fazendo mais merchan aqui, Camélia Dodó, lá na Vila Madalena, da Bela. Um cardápio fantástico, sensacional. Adorei lá. Maravilhoso. Só tem que tornar vegano, né? Tem quase 90% é vegano, mas tem coisa vegetariana ainda. E aí, o seu queijo, mais um merchanzinho rápido, pra um cara que tá começando, mas é fantástico. Chama cogumelado. Pô, esse é muito... É meu amigo. Você conhece? Conhece o Thiago?
Cara, cogumelado. Tem um problema o cogumelado. Qual o problema? Vicia. Então, outro dia, era um sábado, eu mandei mensagem pro Thiago. Eu falei, Thiago, eu não tô achando... parar. Aí entrei no site, comprei e tal, mas vicia. Eu não tava qual achando... produto? O ostra. Puta, O defumado. Então, é um cogumelo... muito bom mesmo. Defumado. Cara, e aí, pouco mais de merchan. Cara, tem umas massas. Eu esqueci o nome daquela massa. É uma massa na base de quinoa e amaranto. Mundi. Acho que Mundi. Se eu não me engano. Cara, uma puta massa boa ali, quinoa, amaranto. Tem uma versão com sorgo também, muito interessante. Sorgo, cara. Mas a quinoa e o amaranto ali, uma massinha pra criança também, super indicado. Mas é só fazendo merchan aqui, sem desfocar, já desfocando. Cogumelado, uma massinha da Mundi. Pronto. E um queijinho Vida Veg pra finalizar. Vou começar... Ô, Lucas, vou começar a colocar patrocínio, né, cara? Não tô colocando patrocínio. Olha aí, só esses 30 segundos aí, né? É isso, né? Pelo menos um Cogumelado. kit aqui pro Thiago, host. solta o cheque aí também. E o Gustavo Ziller, você conhece? Gustavo é sócio Ziller? dele lá. Sócio dele? Gustavo Ziller é um mineiro de BH que subiu o Everest ano passado, retrasado. O sócio dele acho que eu não conheci, mas ele... Figura. Pode crer, é Minas, né? BH. BH. Cara, e vamos aproveitar que você tá falando de comida e você conhece muito, Deu né? fome, né? Ainda bem que... Ainda bem que tem uma laranja. Isso aqui é a mexeriquinha que eu peguei pra aromatizar. Você vai querer o queijo? Não tem faca, né, Lucas? Tem faca aí? Não. Tem não, né? Aqui não. Então o queijo vai ficar pra depois. Mas vamos aproveitar que você tá falando de comida. Pô, você abriu o meu queijo, bicho. Você deu o queijo. Não, essa aqui não é seu. Embora, né? Não, você não quer comer? Eu queria abrir o meu queijo, pô. Vai aumentar o boleto. Mas falando de comida, inovação, cara. Você que entende muito de o que tá vindo aí de inovação nos próximos anos, porque você foi lá na Expo West. Você foi esse ano? Foi. 4? Você foi? Foi. Então, o que tá vindo de inovação aí, cara? Cara, eu tive o prazer de falar na Mãe Terra e na Unilever, lá que eu tava te contando, justamente falando disso. E amanhã eu falo na Firjan também, lá no Rio de Janeiro, na sexta-feira, justamente sobre essa sua pergunta, sobre as tendências, o que estão vindo. Cara, se eu for responder do jeito Gustavo, é meio complexo, assim, porque eu vou querer olhar o ecossistema inteiro, entendeu? Mas que nem o Kim outro dia falou, não, essas placas tectônicas do mercado estão se movendo. Então, estão se movendo, você vê movimentações, né? A Danone, há uns anos atrás, começou comprando a Vega, né? Lá fora, e você tem muita essa movimentação aqui. Toda hora sai, não sei quem comprou não sei quem, eu acho que tem isso, então acho que essa é uma tendência. Startup é uma puta tendência, eu vejo muita coisa legal, eu vejo muita viagem também, assim, porque precisa, cara, acho que olhar o mercado. Eu gosto muito de uma coisa, assim, dessa tendência de startup, que problema você vai resolver no mundo. Sim. Se a tua empresa não for resolver um problema... Tá errado. Nem abre, né? Nem abre. Cara, falando de alimentação... Eu vou falar aqui... mushroom, cogumelo. Sim, cogumelo. Você falou cogumelo. Cogumelo lá fora. Ó, pegando as lá de fora. Então, assim, cogumelo, mushroom... É interessante. Eu vou na Expo West há 10 anos. Você vê a timeline, porque nem tudo se mantém. É igual paleta mexicana. Saca a paleta mexicana? Entendi. Que pá, estourou e tal. Sumiu, né? Verdade, sumiu. Lembra aquelas iogurteria que tinha também? Sim, sumiu também. E tem esses casos nos Estados Unidos também. Lá é legal porque, cara, são 3.000 empresas do mundo inteiro. Caramba, Naturaltech foram, sei lá, 300. 700? É coisa pra caramba já. Lá é mais de 3.000. Lá você vai e o cara fala assim... você vai pra Expo West, 4 dias você não vê tudo. Aí você pensa, primeiro ano que você vai falar, tá bom. Não, você não vê. Naturaltech já é difícil de ver. Já é difícil. Tem que ser pelo menos 2 dias. Que é no Brasil aqui. Quem não conhece, a Naturaltech é a maior feira de alimentação saudável da América Latina. Demais. Uma feira maravilhosa. Massa, esse ano, massa. Inclusive, parabéns pra galera que organiza lá pra Francal. Ficou boa mesmo. Pô, demais. Cara, você vê o nosso mercado... se eu não me engano, a Naturaltech tem 18 anos, a Equador tem 17. Então eu vou desde a segunda. Entendi.
Então você vê. Quando era lá no Ibira. Lá no Ibira. Eu brinco que era lá no Ibira sem ar-condicionado. Agora, tá demais. Era em junho. Eu tinha um stand 2x2, que era eu sozinho com um balcãozinho assim, ó. 2016, 17. Saía pra ir almoçar, tipo, não tinha ninguém pra deixar no stand, que não tinha dinheiro pra pagar. Sim. Nossa, bons tempos, né? Isso tudo te formou, né? Assim, vai formando o cara, tá, né? Melhor. Não, isso é pra quem é empreendedor. Sim. Tem que fazer isso, colocar a barriga no balcão. Cara, tem que fazer isso. Atender, você falou de degustação, né? Degustação, ouvir os feedbacks da nutricionista, do consumidor. Além de ouvir e aprender muito, tem a questão de você ter propriedade para falar do produto. Porque você manda um funcionário ou contrata um promotor, chega lá. Aconteceu isso comigo ontem. Fui perguntar de um produto que eu fui degustar, não sabe explicar. Esse é um erro muito infantil de uma empresa, né? Então, assim, o empreendedor tem que botar a barriga no balcão e ir lá e fazer a degustação e ouvir e falar da sua empresa. Cara, deixa eu pegar esse recorte e essa tua fala é muito importante. Gente, ó, o Anderson, fundador, Vida Veg, cara, a maior empresa de laticínio vegano, né? Põe a barriga no balcão. Sabe por quê? O cara chega a primeira vez que ele vai expor com a gente no evento, eu falo assim, primeira coisa, eu quero que você entenda se você vai conseguir falar da sua empresa, se comunicar, pegar os feedback. Depois você pensa no próximo passo, mas a primeira vez você tá nascendo, porque o legal do E4 é que a gente se conecta com as grandes, mas com muita gente pequena também. Sim. Então, essa fala, às vezes a pessoa acha que, não, eu já consigo botar 2 pessoas. Não, cara, você tá começando, não é porque você tem um investimento um pouquinho a mais. Sim. Então... Cara, eu fiquei até quando eu saí da Vida Veg. Eu já tinha uma equipe. A Vida Veg, quando eu saí, tava com 140 colaboradores. Hoje tá com 160. Saí da diretoria, né? Ainda sou sócio. Até eu sair, eu fazia questão de ir. Lógico, eu botei mais gente pra me ajudar e tal. No começo eu era sozinho. Mas eu queria estar lá, cara, porque... É tão bom aquele negócio ali, aquela atmosfera, aí você trocar ideia sobre a sua empresa com outras pessoas. Pô, é bom demais. Mas vamos voltar nas inovações que a gente pulou. Quais inovações? Cogumelos. A parte de bebida é muito interessante, que é um mercado que ele vem se mantendo lá, que é de água. Água. Bebida, eu tenho alguns pontos em relação ao mercado de bebidas. Água, sparkling water... muita água saborizada, água com CBD. Cara, eu vi uma marca que ela fala assim, não é água, é arte. O cara pega a latinha e chama vários artistas pra botar arte e divulgar a arte dos artistas na lata. O Luan já fez isso na Caruna. Exatamente, ele fez com Mena. Inclusive, com Mena, que é um artista fantástico. Sim, fantástico. Inclusive lá da Zona Norte, na nossa quebrada. Manda um abraço pra ele. Mena, um salve, ZN. E um artista fantástico, assim, é um dos grafiteiros mais contemporâneos. Eu vi em Miami, ele tava cheio de quadro em Miami lá. O cara tem altos prédios aqui em São Paulo, um cara, demais, assim. O Luan também, cara. O Luan, vai com a Caruna ali. Sim. E de inovação... Mas aí você tá falando de embalagem, né? Não, mas a própria água saborizada. Saborizada, pra galera tomar mais água. Com água com colágeno. Sem gás? Água saborizada sem gás? Com gás, Sparkling Water, enfim. Mas assim, a parte de água... Cara, tem água vitaminada? Tem, cara, tem tudo que é jeito de água, assim, cara. Você pensar... com CBD tem muita coisa. E CBD lá tá liberado? Cara, o CBD tá... Olha que engraçado, a gente tava falando dessa timeline que o mercado vem, essa oscilação. O ano passado, Anderson, você andava na feira, você olhava pra cima, caía uma goma com CBD na sua testa. Verdade. Era assim, você olhava, água com CBD, pum, uma goma na testa com CBD. Aqui, não, CBD em pó, juro. Era um negócio muito doido. Esse ano, eu falei, vamos ver se o CBD... se mantém. Não? Cara, caiu? Reduziu muito do que foi 2023. Por que será, eu não pesquisei a fundo para entender, mas o que eu compreendi foi que
deram uma acelerada ali, porque assim, era goma com CBD, era água com CBD. Gente, CBD precisa de uma dose mínima ali para começar a fazer efeito. Sim. Eu não sei se no alimento com CBD, Entendi. cara, ele nasce como uma Você acha que é... uma prescrição de uma outra forma. Então, eu acho que isso reduziu, assim, o número de marcas. Você acha que não volta? Cara, vamos ver. Agora a gente tem que... Uma dúvida. Tá. Um bom exemplo em relação a isso, a gente até citou o Luan e esse mercado kombucheiro que está nascendo e ele vem estabilizando. E eu quero ressaltar uma coisa muito, muito importante sobre a kombucha. Tenho 45 anos, sou viciado em kombucha, brincadeira. Não, mas eu sou mesmo assim, eu sou muito viciado em kombucha. Tava falando outro dia, cara, eu nunca fui um cara de tomar muito cerveja, né? Então eu não chego em casa e vou, vou abrir uma breja com aquele prazer. E hoje eu chego em casa e falo, caralho, tem kombucha em casa, eu abro uma kombucha e bebo. Mas falando da kombucha... Boa ideia, hein? Vou começar a fazer isso. Eu acho que ela tem uma comunicação fantástica com o intestino, eixo intestino-cérebro, eixo intestino-músculo. Intestino, gente, cara, é intestino. Intestino é segundo o cérebro. Mentira. Primeiro. É primeiro. Primeiro você vai, resolve seu intestino, depois você resolve teu cérebro. Entendeu? Se você quiser, sim, ao contrário, não dá. Então a kombucha, acho que tem essa conexão. Você vê, tem uma necessidade aqui das pessoas também consumirem. Então, por causa do intestino, saúde intestinal. Tá. Então, cara, tendência. Intestino continua sendo tendência. Eu lembro que um dos primeiros artigos científicos que eu li na E4 e de tendência era de intestino. Eu falava, caraca, meu, intestino... Isso há 17 anos atrás. E continua sendo. Então, cara, intestino a gente tem muita coisa pra acontecer. Mas além de kombucha, o que pra intestino? Os caras têm um mercado gigantesco de probióticos, de prebióticos, de fibras, enfim. Então... Tá. Mas assim, a kombucha, o que é interessante? E cânhamo? O hemp, cara, ele já teve o seu momento lá também. Caramba. Então ele já difícil, teve... hein? Ele já teve um momento, continua, mas é assim, é igual... Tem dois exemplos no nosso mercado. Tô com 4, 5, né? Quase 20 anos aí de E4, então eu acho que eu sou uma geração antes. Você não deve ter pego o boom da ração humana. Não. Cara, esse foi um case mundo verde ali. E teve o boom do óleo de coco. Isso aí eu peguei. O de óleo de coco. Sim. Ração humana foi um negócio que acho que saiu na Globo, se eu não me engano. Era uma mistura ali de pós, né? Uma levedura, não sei o quê, bababá, uma farinha de linhaça. Não lembro o que tinha na ração humana, mas tinha um monte de coisa. E saiu na Globo e virou uma febre, assim. Sério? Da noite pro dia. Isso, não lembro disso. Pô, isso aí deve ser 2009. Não, louco, eu não lembro 2010. disso. 2009 eu já tava com 20 e poucos anos. Então, assim, mas é aquilo, era no nosso universo de produtos naturais. E nesse começo ali da agência, nos 3 primeiros anos, a gente tem... Cara, mas quem que ia comer um negócio sem sabor? Mas era pra você misturar no suco, entendeu? Ou tu botar na água e mandar pra... Mas não era muito ruim de sabor? Cara, não era agradável. Também. Não era agradável. Mano, olha o nome. Não era agradável. O nome era ruim. Ali, né? O nome era ruim, né? Pelo amor de Deus. Mas aí o que aconteceu? Deu um bom negócio. Caramba. Só que era muito doido. Isso, cara, isso é a história da nutrição. Porque era assim, era sair no Fantástico. Era assim. Eu acho que saiu no Fantástico. Eram 2 programas que drivavam, se existe esse verbo de drivar, drivavam o mercado. Era Globo Repórter na sexta e Fantástico. Se botasse um óleo de coco, alguma coisa, cara, era assim. Acabava estoque na segunda, e aí Boa Forma, todas essas revistas femininas botavam na capa. Saiu Ração Humana, estourou, o nutricionista começou a fritar. Escrever. Não, começou a fritar, porque não era tão bom. Então você tinha aí que tá a virada do negócio. Sei lá, botava uma coisa que não podia pra diabético e ninguém falava, entendeu? E aí começou, cara, não é assim. Da mesma velocidade que a ração humana no mercado subiu, ela desapareceu. Tá. Coisa de que? 1 ano, 2 anos? Se muito, 2 anos. Tá. Eu lembro que no Mundo Verde era assim, tá arrebentando de vender, 2 meses depois era assim, compra 1, leva 15. Tá louco. Mas enfim. Tá, vamos falar de outro, já, senão não vai dar tempo. Tem muita coisa que eu quero falar contigo ainda. Tem um negócio, cara, muito legal que você faz, que
admiro demais, que é a parte da sustentabilidade na E4. Que eu acho muito foda mesmo. Parabéns, que eu... Valeu. Não é raridade ainda encontrando. Quero que não seja mais, estamos caminhando para que não seja mais, mas ainda é raro encontrar empreendedor que, pô, tá lá fazendo sustentabilidade, ESG e não fica divulgando. Né? Agora se divulga um pouco, mas tem que divulgar mesmo. Sim, sim. Mas não, você não divulga, você faz porque você acha correto. Coisas, né? Básicas, propósito mesmo, na veia. Parabéns. Conta um pouquinho disso aí. Cara, isso é aquele incômodo que eu te falei. A gente tem, acho que algumas frentes dentro da E4. Eu acho que a primeira frente é olhando para os nossos eventos, desde o começo. Eu queria ser coerente. Cara, a gente fala de sustentabilidade nas aulas, a gente fala de cadeia produtiva de alimento, eu quero ter isso nos eventos. Então, eu falei, o que a gente pode fazer? Montagem e desmontagem. Hoje, a gente tem um volume muito grande de madeira que é nossa. Nosso parceiro, madeira certificada, monta, desmonta. Você deixa num galpão? Isso, baixo descarte. Legal. A gente tem todo um sistema de reciclagem do nosso lixo, entendendo as três classificações desse lixo, o que vai para o aterro, o que é reciclável, o que é orgânico, entendendo muito o lixo, porque o lixo é um problema e vai ser sempre um problema se a gente não olhar para ele. Uma dúvida, a galera separa lixo reciclável do orgânico nessas feiras, no coffee break ali? A gente separa. Mas abre o lixo lá, depois... Isso, tem uma central, a gente desce, massa, a gente tem que separar, porque o rejeito, você tem o reciclável e você tem o orgânico. A ideia... Porque tem muita gente que não respeita, cara. Eu fui no evento esses dias. Não, tá lá escrito reciclável, gente, e joga orgânico. Cara, não tem jeito. Essa altura do campeonato. Mas enfim. Então tem isso, acho que o nosso olhar pro lixo, a gente tá chegando esse ano, a gente tá batendo 100 mil garrafas PET tirado do meio ambiente, porque a gente usa os tecidos de garrafa PET. Massa, aquelas sacolas. Isso. Os descartáveis do nosso evento, eles são biodegradáveis. Então assim, a gente tenta reduzir o impacto. E esse ano, que para mim era o que eu sonhava há muitos anos mesmo, que é neutralizar o carbono, que a gente fez uma parceria com o Pachamama, o selo Natureza Positiva, do João, e a gente conseguiu essa parceria. O nosso evento gera 30 toneladas de CO2, cada evento 30 toneladas, então esse ano pelo menos 90 toneladas de CO2 a gente está neutralizando. Muito bom. Então, cara, esse ano está sendo bem importante para a gente nesse caso. A gente está até pensando como que a gente vai levar isso para o nutricionista. E dentro da E4, o nosso prédio, a gente estava conversando, né? Eu tive a oportunidade de construir o prédio da E4, a nossa unidade da Zona Norte, né? Porque a gente está na Zona Norte e no Brooklyn. Cara, é um prédio ali que a gente tem captação da água da chuva, a gente tem energia solar, a gente tem solo permeável, a gente tem uma iluminação natural, assim, nos 3 pavimentos, né? A gente tem madeira de demolição. Então, cara, meio que é o mínimo, né? Assim, pra você é natural, né? Isso que é legal, cara. E deveria ser pra todo mundo, né? Mas eu acho que a gente consegue inspirar, né? Os empreendedores. A gente faz a nossa parte, né? Parabéns. Cara, eu não sou de anotar, mas eu vi seu podcast com o Kim lá, achei tão interessante vários temas, aí eu falei, não, eu preciso anotar, porque a gente precisa falar disso. Tem 3 coisas que eu quero falar contigo ainda. Ó, nós temos... Quanto tempo a gente tem? Teoricamente, 10 minutos. Tempo! Mas, 3 coisas que veganismo. Tá, tema maravilhoso. Isso é importante na sua vida e nos eventos. Inteligência artificial, que é uma tendência. E a fusão que você fez aí recente com a E4. Tá, tem uma ordem, não? Vai na não, é que você quiser. Cara, começando pelo veganismo, eu acho que ele é um movimento necessário, urgente. A gente precisa de políticas públicas olhando para isso também. Sem dúvida, sem dúvida. Aí que vai vir o grande eu impacto. deixo o meu apelo aqui para o Estado. Se a gente não olhar para a política pública, lógico, meu papel, seu papel, ele é muito importante, que a gente está inspirando pessoas, sim, né? Nós, eu falo que a E4 é uma agência vegetariana, né? Nós somos vegetarianos na E4. Legal. E a gente vai inspirando ali, né? Eu lembro que eu tenho uma história muito próxima com o veganismo já há 10, um pouco mais. Eu achei no sábado retrasado, coincidentemente, você conhece Paula Gandim. Sim.
eu achei uma prescrição da Paula. Eu tava trabalhando sábado à noite, e aí, vendo algumas coisas, eu achei a prescrição dela de 2013, falando assim: estamos iniciando a sua transição. Então eu tenho uma conexão muito forte, que daí eu conheci a SVB, enfim, conheci toda a galera. Massa. Mas em 2014 eu liguei pra Alê, falei assim: Ale Luglio. Maravilhosa, sou fã. Falei, cara, tava pesquisando aqui o impacto que a proteína vegetal tem é muito menor, cara. Essa é uma proteína fantástica. Só que eu precisava entender um pouco mais nutricionalmente. Aí liguei pro Henrique Gami, farmacêutico bioquímico, já era nosso coordenador à época científico. Eu falei: Henrique, compara o aminograma aí das proteínas. Aí, sei lá, deu uma semana, ele me mandou um e-mail, falou: cara, tá tudo certo, proteína vegetal vai, não vai perder pra ninguém. Aí eu falei: Ale, tô respaldado aqui também, você dá essa aula? Nossa, chamou a melhor pessoa. E aí, isso 2014, se eu não me engano. A Ale vai lembrar. E aí, cara, ela falou e trouxe assim, então, foi um momento ali que a gente começa a olhar e trazer a ciência pro veganismo. Mas o que eu acho dele é que tem um movimento muito forte no Brasil. O trabalho que a SVB faz, Ricardo Laurino, o Ricardo estava na presidência, hoje é Mônica, que também é um puta trabalho, sim. O Gui, o trabalho que eles fazem ali. Você vê que norteia, porque assim, são caras que também são empreendedores, por exemplo, a Mônica e o Gui no Pop. Olha a proposta do Pop, com uma comida acessível, um negócio, barato, cara. Comida vegana gostosa, barato. E o marketing do Pop, pra mim, é o melhor, gente. Também, muito bom. Então, assim, essa aproximação com a SVB, e depois a gente acabou também fazendo alguns eventos da SVB. Em algum momento a gente cuidou das mídias sociais da SVB. Que massa. Mas eu acho que o veganismo, ele tem algumas frentes, tem um movimento muito forte, a própria SVB, eu acho que a internet ajuda nisso. Mas, cara, a gente precisa falar política pública. Não, sem dúvida. Isso aí eu tive conversando com o Ricardo Laurino essa semana passada. Falei, cara, nós vamos ter que entrar aí urgentemente. Vai ter que entrar alguém. Quem eu não sei, mas eu não quero. Mas se precisar em 5 anos e não entrou ninguém, por necessidade eu vou. Eu te falei isso esses dias, né? Você também seria um cara muito bom pra ir, hein? Sim. Já vai pensando nisso. A gente faz um coletivo, daqui a uns 5 anos a gente faz um coletivo. Mas o quanto você vê, assim, o crescimento do mercado vegano fora do país e o que você acha que ainda vai crescer? Como é que vai ser o ritmo disso? Cara, o ritmo disso tem que ser frenético, entendeu? Tem que ser frenético, porque é o seguinte... Mas você acha que vai ser mesmo? Cara, se não for, a gente tá ferrado. Tá. Entendeu? Assim, globalmente... Então é o seguinte, a Amazônia... você não pode continuar tirando a árvore pra botar boi. Isso é um fato. Deus, a gente não consegue mais fazer isso. Então, cara, tem que parar isso aí. Sim. Cara, o impacto de toda a produção. Pra quem não sabe, 80% do desmatamento da Amazônia é pra pecuária. Então, cara, ou a gente para ou a gente para. Não tem mais tempo, né? E também saúde. Olha os estudos. Gente, os estudos estão aí. Ontem no UOL tava assim do Messi. O Messi, cara, ele tem uma dieta baseada plant-based. Saiu ontem no UOL. É isso, ele cortou isso, aquilo. Pronto. Entendeu? Lewis Hamilton, maior campeão da Fórmula 1. Cara, o Slater aí com 51 anos, entendeu? 52, na WSL, imagina, o cara é um fenômeno. Não tem outro caminho. Mas enfim, você tem 10 minutos e eu só de veganismo foi 10. Foi 5. Mas esse tema a gente tem que falar um pouquinho mais, cara, porque é muito importante. E aí, além da questão de produtos crescer e política pública, fala um pouquinho da questão... O que te tocou pra você ser vegetariano? Você é vegetariano, vegano? Eu falo que eu sou vegetariano. Tá. Qual é o motivo que fez você ir pra esse lado? Saúde, animais, meio ambiente, tudo isso? Cara, eu acho que tem os 3. Mas assim, o que me impactou muito foi a questão ambiental. Tá. A questão ambiental pegou primeiro e me incomoda demais. Na verdade, todas as 3 me incomodam. Porque quando você vê uma cadaverina, uma putrescina, que é o que está dentro de uma proteína de origem animal, e você olha os estudos e você... Enfim.
tudo pega. Mas a questão ambiental, cara, pra mim ela é muito forte. Desmatamento, uso de água, emissão tudo, e de é bicho gases, também no final, porque ali é o bicho que tá sofrendo também. Isso pra mim é o pior. Isso é inconcebível que o ser humano faz ainda hoje com os animais. É como a escravidão era 150 anos atrás, e a gente vai olhar daqui 150 anos pra frente, vai olhar pra hoje, o ser humano daqui 150 anos vai olhar e falar: como é que pode um ser humano explorar, causar tanta dor e sofrimento a bilhões de animais e trilhões se for contar os aquáticos? E é uma coisa inconcebível. Mas não sei se a galera tá pronta para esse papo. Cara, eu acho que precisa ter esse papo, entendeu? Eu tive no Pará agora gravando Açaí, tive com um antropólogo. Cara, é só botar a galera que conhece, entende o que tá acontecendo e, cara, vamos falar. E deixar as pessoas decidirem, entendeu? Sim, tem que ter informação, os dois lados. Por isso que a gente fala, e a pessoa decide. Ninguém é obrigado a nada, mas tem a informação do outro lado. É isso. Cara, eram 3 temas. Era veganismo... acho que aqui, inteligência artificial e a fusão. Cara, vamos lá. Inteligência artificial, olhando para o mercado de nutrição... Cara, você tem empresas que, sei lá... usando bem, esse é meu medo, se a gente vai usar bem. Mas quem já tá usando, você tem a Nautical que usa inteligência artificial, você tem... Cara, a gente falou do Luan, ele criou uma startup, tudo na inteligência artificial. Embalagem com arte da inteligência artificial. Falei, Luan... A receita do produto. Exatamente. É uma loucura. Dentro do mercado de saúde do profissional, eu também... Aliás, um abraço pro Luan, né? Abração. Cara, o ponto eu consigo conversar e te entender. Saiu o artigo científico. Eu vou ler primeiro que todo mundo, que eu sou inteligência artificial. Eu não durmo, não como, eu não vou no banheiro, eu não preciso casar. Essa é a grande discussão com a inteligência artificial. Ele não tem necessidade fisiológica. Exato. Ele só vai pensar. E a gente tá aqui, gente, agora eu vou fazer uma balada, agora eu vou ficar 15 dias de férias. A inteligência artificial não tem isso. Não para. E o meu medo é esse, entendeu? De como que a gente vai usar. Mas, de fato, assim, cara, hoje como agência, a gente tava que já emenda confusão. Se você não plugar nisso... Você falou um negócio interessante lá no Kim, no outro podcast, que é a questão de futuramente vai ter uma geladeira. Cara, que vai... Fala disso aí rapidinho. Isso aí, pra mim, é a internet das coisas, que é assim. Quanto melhor a internet, mais conectada. Por que é bom o 5G? Pra gente falar mais rápido? Não, é para as coisas se conectarem com a gente e o sistema plugar mais a gente. Basicamente é isso. Então, assim, qual que é a diferença hoje do aquele GPS que você tinha no seu carro, quadradão, pro Waze? A atualização mais rápida e... O GPS mostrava o caminho. O Waze te fala o melhor caminho. Sim. Entendeu? Sim. Essa é a inteligência que vai. Então, assim, a gente vai ficar plugado. Só que, assim, o Waze sabe onde eu ando. Beleza, ele tá lá sabendo onde eu ando. Aí eu vou lá no mercado, eu vou no GPA. Beleza, comprei no GPA, comprei VidaVeg. Pum. Botei na minha geladeira. Minha geladeira tá plugada, que é esse exemplo. Só que passou o códigozinho de barra. Pum, entrou VidaVeg. Pum, entrou VidaVeg. Pum, entrou VidaVeg. Na geladeira. Tá entrando VidaVeg ali. A geladeira vai ler o código de barra. Ela vai ler. E vai enviar informação para sua nutricionista. Essa é uma viagem minha, mas é assim, a sua geladeira tá lendo você, então ela sabe do seu comportamento alimentar. Sim. Beleza, sei o comportamento alimentar do Anderson. Anderson, você viajou, ficou 20 dias fora, você não comprou VidaVeg. Eu tive no Amazon Fresh o ano passado e esse ano. O ano passado eu fui... Eu sempre impacto o Amazon Fresh, e esse ano a gente voltou lá, a Thaisa, que é minha gerente, falou, cara, vamos lá que eu preciso te mostrar isso. É o seguinte, pegou o produto, no carrinho já leu, passou no caixa e foi embora. Não tem. Assim, quanto tempo isso vai chegar no Brasil, você acha? Eu acho que ainda demora, eu não sei se demora um pouquinho, mas assim, eu acho que no Brasil vai ser uma coisa muito elitizada. Segurança aqui é complicado. Mas o que o Amazon vai fazer? Ele vai fazer assim, cara, o Anderson veio aqui 3 meses seguidos e eu analisei o comportamento alimentar dele. Cara, eu vou poder envelopar isso e falar assim, tá aqui, você quer que eu mande te entregar? Ou você tá chegando, você quer que eu mande separar?
Entendeu? Ou chegou uma novidade da Vida Veg que você toma tudo. Essa é a inteligência artificial. Sim. Cara, para eu descobrir que o Anderson, a gente vai clusterizar. Então, cara, em termos de vários, muita coisa vai acontecer, cara. Sei lá, 5, 10 anos, você acha que chega isso no Brasil? Acho que chega. Interessante. E fusão, que é a fase nova aí, que é importante falar também para empreendedores, como é que é esse processo, né? Sim. Eu tenho curiosidade. Cara, a fusão foi uma coisa, não vou dizer inesperada, assim, porque era uma coisa que eu já pensava, né? Eu fiquei 16 anos à frente da E4 sozinho, com 2 núcleos de negócio, a agência e os eventos. Então, assim, você tem que crescer muita coisa junto, né? E aí a gente tava conversando assim, então meu back-office, eu precisava ali aumentar o back-office, enfim. E você ter com quem trocar também, cara, quem sócio... sociedade, assim, eu escutei uma frase que eu achei muito verdadeira. Quem tem sócio tem chefe também. Sim. Entendeu? Então, você precisa mudar a cabeça, que eu acho que é o que eu venho fazendo nesse último ano, assim. Porque, cara, 16 anos sozinho, você pode cobrar o escanteio e correr pra cabecear. Sim. Entendeu? E depois as coisas vão mudando. Então, assim, acho que a fusão, ela traz um ensinamento muito grande. Pra E4 foi muito bom, porque a gente plugou o back-office. Nossa parte de digital cresceu demais. Qual é a outra empresa? O nosso grupo chama AKM, que o fundador é o Rodrigo Rivelino, um cara premiadíssimo em agência. E aí, eu acho que o ponto importante para falar, eu tava procurando uma consultoria e lembrei do Riva, que ele era sócio do Le Manju, você lembra do Le Manju? Sim. Ele era um dos sócios, ele tinha transformado ali o Le Manju, criaram uma cozinha central, ele lançou a Uma, que era uma cerveja sem glúten e tal, e ele era de agência. E eles contrataram o E4 para fazer um trabalho específico no nosso mercado. Daí eu falei, cara, o cara tem uma agência desse tamanho, contratou o E4, isso, sei lá, uns 8 anos atrás. E aí eu no Instagram um dia, eu falei, com quem que eu faço uma consultoria? Passou o Riva, eu falei, cara, o Riva. Mandei um oi pra ele, falar, Riva, tudo bem? Faz tempo que a gente se fala. Cara, eu como agência preciso de uma consultoria, eu queria escutar outras pessoas e tal. E aí ele falou, vamos marcar, eu vou aí. Daí ele foi no E4, cara, conheceu o prédio lá, ficou apaixonado, tal, não sei o quê. Eles são maiores? Eles eram maiores? São bem maiores. Bem maiores. São bem maiores, 4 vezes maiores. Tá. E aí, e o Riva também... É a empresa de eventos, agência de... Tem live marketing, tem promo, tem digital. Mas uma coisa muito legal, que o Riva tem o sítio quilômetro 75, que ele tem uma mini agrofloresta, legal. Ele planta orgânico. Então foi muito fácil pra gente se conectar assim na fusão. Porque... alinhamento de propósitos, né? Exatamente. E aí ele falou, cara, eu não dou consultoria, mas eu tenho uma proposta pra você aqui. Vamos juntar. E aí foi assim a fusão, e tá fazendo aí 1 ano. Mas a E4 continua com o mesmo propósito, com o mesmo DNA. Eu sigo à frente da E4 também. Mas, todo o suporte ali. Hoje o Grupo AKM tem clientes que são muito interessantes, né? A gente atende Google, a gente atende Toyota, Bradesco Seguros, você tem Nubank. Então tem outros clientes assim que você pode ter outras trocas também, entender coisas muito essenciais pro negócio, né? Bem massa. Show de bola. Infelizmente nosso tempo voou, já passou do tempo, então vamos aos finalmente. Eu já tinha te dado um livro, não? Não, ainda não. Nossa, cara, hoje eu tô indo lá pro Kim hoje. Ó, Kim, eu te falo aprende, aqui, ó. Aprende. Os caras no podcast da kit, dá livro. Tá o 4º podcast com o Kim. Até hoje, o que você ganhou lá? Não, ele coloca uma água com limão. Coloca uma água com limão, é isso aí. Aqui os convidados são bem tratados. Ó. Vida Veg tem meu livro, Negócios com Propósito, Impacto e Lucro Lado a Lado, que eu lancei em março, já é best-seller mais vendido do Brasil em negócios. Parabéns. O 4º mais vendido, todos os livros. E esse é pra você. Eu quero um autógrafo. Mas é claro que vai ter. Fazer uma dedicatória. A hora que terminar aqui, eu vou escrever a dedicatória com prazer. E aqui eu falo muito de propósito, que é o que você tem aí, que é exemplo. E é um guia de como abrir uma empresa do zero e fazer ela crescer, pensando em impacto social e ambiental positivo, além de conquistas financeiras.
Cara, ó, gente, já fiz 3 merchan aqui, mais um, não custa nada, ó. Se você não adquiriu aqui, pessoal, tá? Dica de ouro. Tem a minha história e a história da Vida Veg aí também. Então esse é seu. E aí deixa suas redes sociais aí, seus contatos pra... Bom, meu Instagram Gustavo Negrini, meu LinkedIn Gustavo Negrini também, e o site da agência www.e4agencia.com e o Instagram, LinkedIn da E4, @E4Agência. Tem alguma novidade que vai sair da E4 aí? Pô, tem, cara, pelo amor de Deus. Quer dar em primeira mão aí? Cara, isso é muito, muito importante. Rapidamente, a gente tem o lançamento agora do documentário Açaí, Guardião da Amazônia. Nossa, isso é muito bom. Puta, se você conseguir colocar na sua agenda, a gente vai fazer o lançamento no cinema, lá no Frei Caneca. Então, é um pré-lançamento. A gente deve receber aí todos os nutricionistas parceiros 24 de julho. Julho. Então a gente lança 24 de julho. Em julho vai ser um mês muito importante pra gente, porque a gente lança no cinema o documentário na pré-estreia e depois a gente lança oficialmente ele no nosso evento de integrativa para 2.000 nutricionistas. E, cara, o documentário tá fantástico. Amanhã a gente tá indo pro Rio para finalizar ele, gravar com a Kira Grace, que conta essa história do açaí sai de Belém, pousa no Rio de Janeiro, as academias, enfim, tudo isso. Legal. Bela Gil participando. E, cara, além desse lançamento do documentário, a gente vai lançar a maior campanha nacional que o Brasil já viu em relação à valorização do nutricionista. Te lança também no dia 26 de julho, dentro do nosso evento também. Então, o Nutrição Integrativa vai ser um evento de muita importância. Tem patrocinadores esse? Esse tem. É uma campanha, cara, que o Rodrigo Hilbert topou fazer com a gente. Uhum. Ele entrou pro bono com a gente. É uma campanha pro bono que a E4 tá lançando. Chama Meu Nutri Me Nutri. Tá. Eu tô 8 meses trabalhando nessa campanha. E a gente captou já mais ou menos 150 mil reais com a indústria. Muito legal, cara. Tem que fazer mesmo. A gente vai botar o nutricionista em outro patamar aí. Massa, parabéns. Pô, obrigado por ter lembrado. Eu fiz merchan dos caras, não fiz o meu próprio. Caraca. E tem uma questão importante que ele não falou, que eu esqueci e lembrei agora também, que você vai lá, né, nas fazendas, conhecer o plantio do ingrediente. Não é só a parte nutricional de ficar na teoria, usa açaí, usa café, usa caju. Da onde vem esse caju, né? Onde é plantado, como é a vida do produtor, né? Toda a cadeia até chegar no prato. Você faz as filmagens, documentários, coloca nos eventos, que é muito legal também. Parabéns. Valeu. Nex, esportiva. Pô, tô esquecendo o nosso evento esportivo do final do ano também. Tá. Puta, Anderson, muito assunto, cara. Muito assunto aqui. Vai falar. Mas o Nex aí, o NE, esse ano a gente mudou. Ele vira Nex, Apaixonados por Performance. Nutrição esportiva, medicina esportiva, endurance, o Arena, Vida Veg lá com a gente de novo, já há alguns anos, aí apoiando a ciência do esporte. E é isso, em outubro sempre acontece lá no Transamérica Expo Center. E a gente não falou do nosso jogo de futebol que vai ter junto com a Veg Fest. Pode dar um spoiler? Esse é outro podcast, né? É isso aí. Galera, ó, meu Instagram, Anderson Vida Veg. Por favor, compartilhem esse podcast para mais gente ver. Conteúdo valiosíssimo. Convidado especial. Gratidão demais, cara. Obrigadão. Muita informação boa. Obrigado pelo kit. Obrigado pelo convite. Vamos marcar mais vezes. Vamos muito sim. bom, muito bom. Gratidão aí. Lucas Sol. Lucas, obrigado. Estamos no estúdio da Tribe Zen. Gente, eu vou pedir para incluir o Lucas no boleto, né, Lucas? Que a gente mandar, que ele operou ali, ele toca um piano ali. Fechou, gente. É isso. Obrigado. Abraço. Valeu.